Boa noite, tudo bem? Quem está online aí comigo, seja muito bem-vindo a mais um boletim sobre o novo coronavírus do Diário do Grande ABC. Eu sou a Marcele Belli, essa aqui é a minha casa e nós vamos fazer mais uma transmissão aí dessa pandemia, falando sobre os assuntos que foram comentados hoje, um resumão para você dormir mais informado aí, se não mais tranquilo, pelo menos mais informado. Então, seja muito bem-vindo, comenta aqui para eu saber que você está online, para eu saber quem posso dar um oi. Digo sempre que é um bate-papo importante, que já está virando rotina, já estamos chegando quase aos 50 boletins, nesses 2 meses, né? Fez nesse fim de semana 2 meses aí de quarentena por causa da pandemia. Conta para mim como é que está sendo, como é que está seu estado de espírito, como é que está seu estado mental. Isso também é importante falar, né? Porque a gente está abordando tantos assuntos, crise financeira, crise de saúde e a crise mental. Como é que tá? Como é que você está levando tudo isso? Alan Oliveira, boa noite, Alan, tudo bem? Compartilha aí para que mais pessoas possam ver e também participar com a gente. Maria de Freitas, boa noite. Adenildo da Silva, boa noite para todos vocês. Muito obrigada pela companhia. Emerson Sabrina, obrigada. Fernando Canepa, já colocando aí a questão da quarentena prorrogada em São Paulo. Jéssica Martins, boa noite. Então eu já vou começar falando sobre Ludovico Varuza. Vou começar a falar sobre essa quarentena aí. Boa noite, Adriano Bezerra. Sobre a quarentena que o Dória disse hoje numa entrevista que vai estender em São Paulo, tá? Vânia Zen, boa noite, Vânia. Flávio Almeida, Vila Lucinda, Santo André, muito obrigada pela companhia. Bom, durante uma entrevista, então, hoje, nesta segunda-feira, feriado, 9 de julho, né? Não é 9 de julho, é dia 25 de maio, mas é como se fosse. Feriado veio para segunda-feira, valendo em todo o estado de São Paulo, inclusive nas 7 cidades do Grande ABC, né? Você ficou em casa no feriado? Não minta, fala a verdade. José Andrade, boa noite. O Dória disse o seguinte na entrevista. Todo mundo perguntando para ele sobre o tal do lockdown. Por que ele não colocou o lockdown ainda? Que é o fechamento total, que as pessoas só podem sair levando um documento para provar onde está indo, se explicar. Dória disse que não vai, por enquanto, decretar o lockdown em São Paulo, né? Ele continua batendo nessa tecla já há algumas entrevistas, há alguns meses, porém, ele disse que vai fazer uma quarentena inteligente. É um sinal de flexibilização aí em algumas regiões do estado a partir de 1º de junho. Não sei se vocês lembram, a nossa quarentena vale até o dia 31 de maio, pelo menos foi o último prazo que o Dória deu para que a gente fique em casa, né? Então, hoje ele sinalizou que a partir do dia 1º de junho algumas coisas vão mudar, mas ele também deixou claro que a quarentena vai continuar, tá? Então, essa última semana aí vai continuar de quarentena. O que é a quarentena inteligente, segundo ele? Ele e a equipe, né? Eles vão sentar com os representantes de cada cidade, do estado, do interior, do litoral, da região metropolitana, e aí sim vão determinar como é que cada cidade vai poder seguir essa quarentena. Tem alguns lugares que vai ter que ser mais restrito, tem alguns lugares que vai poder flexibilizar um pouco. Então ele tratou isso como inteligente. Nas palavras dele é o seguinte: ele quer uma quarentena heterogênea do ponto de vista regional. Medidas serão adotadas para a capital de São Paulo e a região metropolitana, não serão as mesmas do que o interior, tá? Segundo ele, ele não quer penalizar quem não precisa ser penalizado e não afrouxar onde não pode ser afrouxado. Muita gente reclamando aí, né? Hoje a gente deu uma matéria muito boa do nosso repórter Fábio Martins em Política, falando sobre essa regionalização, né? Que algumas cidades têm mais leitos, têm mais condições, as outras cidades têm menos casos de infectados. Então, o que se leva em conta para determinar uma quarentena, especialmente essa regionalizada? O pico de casos de internações, né? Na parte da enfermagem e da UTI,
ao mesmo tempo o número de leitos disponíveis. Muitas cidades aqui no Grande ABC, como Santo André, São Bernardo e São Caetano, têm um pouco de respiro em relação a isso. Então, é isso que o Dória quis dizer. Então, dependendo da cidade, pode ser que os comércios começam a ser abertos, tem alguma outra flexibilização, levando em consideração esses 2 itens que eu disse para vocês, tá? Hoje, então, essa matéria é do Fábio Martins, ele diz que a Prefeitura de Santo André, chefiada pelo Paulo Serra, né, tenta puxar a fila de debate para debater a pró-autonomia dos municípios junto ao Supremo Tribunal Federal, que pode impactar nas possíveis medidas de flexibilização. A Frente Nacional de Prefeitos negocia, inclusive, entrar com uma ação na corte para reverter o atual cenário do país, que impede as gestões locais de abrandar o isolamento físico e discutir a retomada das atividades econômicas. Conforme a decisão, as cidades têm direito apenas de endurecer as regras estaduais e não afrouxar. Então, bate muito bem com o que o governador Dória disse hoje, essa questão da Frente Nacional dos Prefeitos aqui do Grande ABC, chefiada pelo Paulo Serra de Santo André, né? Então, vai ter, na quarta-feira, né, o Dória disse que vai explicar direitinho o que ele pretende nessa quarentena inteligente. Amanhã vai dar uma pausa, mas na quarta-feira ele vai falar sobre isso. E o que você acha sobre essa flexibilização regional aí? Tá todo mundo comentando aqui que eu tô vendo muita coisa aberta, muito baile funk. Tem gente que só fizeram, no bairro das pessoas, só fizeram a quarentena durante uma semana, depois voltou tudo ao normal, vários comércios normais. Vanderlei Rabelo, ó, se não tiver fiscalização não vai adiantar nada, exatamente. Alan Oliveira, acabei de passar em uma rua do Farina e está tendo um baile funk. Pancadões, a gente já debateu bastante matéria sobre isso também. Então é aquela coisa, né, gente, que a gente já vem discutindo nos últimos boletins aí. É muito injusto, né, a gente ficar em casa, cumprir direitinho a quarentena aí, se tem gente que inclusive sai na rua sem as máscaras, né, como pode? Uma coisa que tá todo mundo se falando há meses, a importância de usar a máscara. Tem gente saindo sem máscara na rua. Essa pessoa não tem medo? Não é possível. Eu não entendo. Vocês entendem? Eu realmente não entendo. Pamela Evelyn do Carmo. Boa noite. Pode falar sobre o prefeito Paulo Serra? Posso. Eu comecei dizendo no boletim, Pamela, sobre o anúncio do Dória sobre a flexibilização inteligente da quarentena, que seria dividido pela parte regional, litoral, metropolitana, né? E hoje a gente deu uma matéria sobre o Paulo Serra de Santo André, que está na Frente Nacional dos Prefeitos, e ele propõe que as cidades tenham uma forma mais de autonomia, né? Para poder decidir sobre essa flexibilização, levando em conta o número de infectados com o número de leitos disponíveis. Santo André, por exemplo, fez 3 hospitais de campanha. São Bernardo tem 2 grandes hospitais, São Caetano também. Então, essas cidades, segundo eles, poderiam ser flexibilizadas de uma forma mais potente e não tão branda quanto está sendo feita. Foi isso. Espero que tenha tirado sua dúvida. A matéria, gente, está disponível no nosso site, na parte de política, www.dgbc.com.br. E o Dória vai voltar a falar sobre o assunto apenas na quarta-feira, tá? Amanhã, a não ser que ele dê alguma outra entrevista. Não, mas ele falou sobre isso hoje. Vânia Zen, muito preocupada com o aprendizado das crianças. Vânia, você é professora? Conta aí pra gente como é que você tá fazendo. Tá preocupada com os filhos, com seus alunos? Como é que vocês estão fazendo a educação das crianças? Vocês conseguiram criar uma rotina ou tá muito difícil? Como é que tá funcionando? Boa pergunta da Pamela. Me diga uma coisa, se abrir, vocês vão no bar normalmente? Fica a pergunta. No começo, vocês vão ter coragem de agir normalmente ou não? É uma grande questão aí que tá todo mundo falando também. Se liberar, será que as pessoas vão? Não sei. A Vânia é professora. Vânia, conta pra gente então a sua saga aí para educar os alunos. Você já era uma pessoa que usava a questão virtual ou não? Como é que foi para você essa adaptação? Conta aí pra gente. Vanderlei Rabelo, eu não. Não, né? Olha, eu acho que eu também não. Vou demorar um tempo aí para tentar me acostumar de novo, né?
Olha, Vânia, parabéns, viu? Outro dia entrou uma moça que faz limpeza e agora eu quero aproveitar para usar você como exemplo de professoras aí para agradecer pelo esforço, viu? Sem vocês, olha, complicado, tá? Muito obrigada, viu? Por representar as professoras. José Andrade, não podemos arriscar, a vida só temos uma. É isso mesmo. Bom, vamos lá. Então a gente falou sobre flexibilização de quarentena. Vão me respondendo aí, eu vou lendo aos poucos, tá? Eu acredito, não sei, no senso comum, que as pessoas só vão voltar ao normal, que a gente está tratando até como novo normal, porque o que a gente teve antes da pandemia dificilmente vai voltar, né? Depois da descoberta da vacina, né? Que as pessoas forem realmente imunizadas. Até lá vai ser um pouco complicado. Escola do meu filho teve que dar férias, isso mesmo. Ô, Pamela, muito obrigada. Eu agradeço a companhia mesmo, a gente faz com todo carinho, todo amor aí, e de uma forma mais simples, cara a cara mesmo, para a gente poder juntos entender o que está acontecendo. Eu trago as notícias aqui, principalmente do Grande ABC, né, que é onde a gente mora, para tentar decifrar um pouquinho de toda essa bagunça. A gente também, nós jornalistas, eu sempre brinco que é um dia de cada vez. Um dia a gente dá uma notícia, algumas horas depois já é outra completamente diferente. Então está sendo também um grande desafio fazer jornalismo durante a pandemia, e eu agradeço muito ouvir comentários assim, quer dizer que a gente está no caminho certo. Estendo os parabéns para os meus colegas de redação, para os diretores, todo mundo do jornal também. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Então a gente já falou sobre flexibilização. Agora eu vou falar, agora há pouquinho, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, falou sobre o segundo lote do cartão Merenda, que ele está disponibilizando para os 82 mil alunos da rede municipal da escola. Rede municipal, estadual não. Da rede municipal. São as escolas e creches conveniadas da prefeitura. 82 mil alunos, cada cartão, R$ 85. Já ajuda aí, né, a comprar merenda, lembrando que muita criança ia para a escola para comer merenda, não é, professora Vânia? Conta aí pra gente. Então, pelo menos esse ajuda para a alimentação aí, os alunos de São Bernardo estão tendo, assim como os de São Caetano e também de Santo André, né? Então, já ajuda, só lembrando que só pode comprar comida, viu? Pais, por favor, comida. E o prefeito Orlando Morando também passou um telefone para quem quer tirar dúvidas sobre isso, que é o 2630-5229, disponível aí para tirar dúvidas. Às vezes o cartão não está funcionando, às vezes tem alguma outra forma de dúvidas, é para tirar nesse telefone aí. Bom, vamos aos números de hoje. O mundo chegou aos 5,5 milhões de infectados sobre o novo coronavírus e 342 mil mortos. É uma taxa de 6,4% aí de mortos no mundo. É bastante, né, gente? Parece que não, mas é. Carlos Eduardo Barbosa, eu defendo que esses ajuntamentos inconsequentes deveriam se tornar medidas mais rígidas, sim. Nesse caso, polícia. Carlos, a gente já deu alguns telefones aí para denúncia. Você tá falando dos bailes, dos pancadões, né? Comércios abertos também, enfim. Tem bastante coisa para denunciar, tá? Então, acho que também faz parte da nossa missão como cidadão ajudar as prefeituras aí a policiar melhor tudo que está acontecendo, porque, gente, a gente já sabe, a gente está vivendo isso na pele. Quanto mais a gente sai de casa, quanto menos a gente cumprir a medida de isolamento físico, mais tempo vai durar a quarentena. Muito mais tempo. Não adianta. Enquanto essas taxas não caírem, de internação e mortes, enquanto a taxa de isolamento social não aumentar, vai ser muito difícil a gente voltar logo ao dia, à vida normal, né? Olha, para vocês terem uma ideia, melhorou um pouco a taxa de isolamento social nesse feriadão aí, né, que São Paulo impôs hoje e sexta-feira no Grande ABC, foi para, deixa eu ver aqui, olha, 57% na cidade de São Paulo e 55% no estado de São Paulo. Aumentou, mas lembrando que o ideal que eles gostariam é de 70%. Então falta bastante ainda para chegar lá. Mara Queiroz, boa noite. Será que o Santander volta ao normal no dia 30? Mara, nada oficial ainda foi divulgado em relação a isso. Dória deu uma entrevista hoje dizendo que vai ter uma flexibilização inteligente, tá? Vai depender de cada estado, então mais detalhes ele só vai falar na coletiva por volta do meio-dia de quarta-feira.
tá? Então fica de olho também nas nossas redes sociais, que a gente coloca em tempo real. Daniel Júnior, muitas crianças sobrevivem dessa única refeição o dia todo. Imagina, olha só o quanto essa pandemia está afetando todas as áreas, né? É impressionante mesmo. José Val Santos. Em alguns bairros de Mauá, o pessoal faz churrasco e não usa máscara. É inacreditável. Eu não consigo entender, é sério. Você que não usa máscara, está assistindo a live, você que não fica em casa, está assistindo a live, me responde. Por quê? Você não tem medo? Se você não tem medo de pegar o Covid, tudo bem, mas você não tem medo dos seus pais idosos pegarem o Covid? Não dá pra entender, de verdade, sério. Olha, não é fácil não. Não sei se os salões vão poder abrir, Pamela, ele só vai dizer na quarta-feira mesmo, mas eu entendo que ainda não, dependendo da cidade. Eu acho que a cidade de São Paulo, que é o pico da doença, não vai mudar muita coisa. O Grande ABC pode ser que mude, mas pra vocês terem uma ideia, eu vou falar os números, tá? Nem todas as prefeituras divulgaram os números hoje, mas olha São Bernardo. São Bernardo, no Grande ABC, é a cidade que mais tem casos, tá? São Bernardo tem 1.342 casos, 185 mortos e 7.075 suspeitos. É muita coisa, tá? Dos 366 leitos de enfermaria, 174 estão ocupados, 111 de UTI, 79 estão ocupados. Isso porque São Bernardo abriu 2 hospitais. Tipo, é muita coisa, muita coisa. Mesma coisa Santo André. Então, a taxa de ocupação é pouco ainda, mas é porque eles abriram hospitais de campana, tá? Bom, vamos lá para o número, eu falei do número do mundo, né? 5,5 milhões de infectados. No Brasil, foram 807 mortes nas últimas 24 horas. Chegamos ao número de 23.473 pessoas vítimas fatais do Covid-19 e 374.878 casos de Covid-19 no Brasil. Em São Paulo, registrou mais 1.464 casos nas últimas 24 horas, chegando aos 83.625 casos, 6.220 mortes no estado de São Paulo. Este número só cresce, tá? Este número só cresce. Mudando de assunto, você sabe se os professores vão fazer os testes de Covid? Vânia, de que cidade você é? Cada cidade também está abordando a testagem em massa, que eles chamam, né? No Grande ABC, principalmente São Caetano, Santo André e São Bernardo estão testando, principalmente São Caetano e Santo André. São Bernardo só testou o pessoal da saúde e da segurança, Santo André está dividindo bem as categorias aí, e São Caetano já testou um bocado de gente. Então tem que ver onde você mora, qual que é o seu município. Vânia, São Bernardo, Vânia, então por enquanto não há previsão de testar professores, tá? Foi o que eu falei, o Orlando Morando só testou o pessoal da segurança e o pessoal da saúde, por enquanto. Bom, falei os números de São Bernardo. Santo André, 1.879 casos, com 131 mortes, 2.965 suspeitos. E eu acho uma coisa bem legal de Santo André, eles também divulgam o número de altas médicas, 479. São Caetano, 926 casos, 35 mortos, 171 suspeitos, 72% de ocupação de UTI da rede pública de São Caetano, ó, 72%, uma cidade pequena, já tem bastante ocupado. E em São Caetano o índice de isolamento foi de 53% ontem, né? A gente sempre divulga o número do dia anterior. Ribeirão Pires, 156 confirmados, 11 mortos, 33 suspeitos, 49% isolamento. Rio Grande, 55 confirmados, 5 mortos e 33 suspeitos. Uma bronquinha aqui, eu vou dar Mauá, Diadema, só. Mauá e Diadema não divulgam os números no fim de semana e no feriado. Isso é ruim, porque a gente não consegue contabilizar exatamente quais foram os números de casos e de mortos. O que é importante a gente saber diariamente para saber como é que está essa curva. Então, uma bronquinha aí em Diadema e Mauá, que no fim de semana e feriado não divulgam os números. Então, amanhã, no boletim de amanhã, eu vou conseguir passar os números corretos também de Diadema e Mauá, certo?
Vou ler um pouquinho mais de comentário aqui, depois pra gente entrar no outro assunto, que é a cloroquina. Vamos lá. Márcia Dutra, hoje recebi uma informação que no Shopping Grand Plaza, em Santo André, estão fazendo teste para a população. Procede essa informação? Eu li que estão testando serviços essenciais. Sim, procede, Márcia. Santo André está testando no Grand Plaza, mas foi o que você disse, não pode simplesmente chegar lá, tem que agendar, você tem que fazer parte de uma categoria específica que eles estão divulgando. Cada dia, cada semana é um grupo de pessoas. Semana passada foram os policiais, já foram o pessoal da saúde, serviços essenciais. Então, por favor, entre no site da Prefeitura de Santo André e veja lá exatamente quais são as categorias, mas é verdade. Diadema, terra de ninguém, fui criada lá bem, isso aí que estou falando. Dificilmente a gente tem notícia de Diadema mesmo, viu? Pamela, é muito difícil, né? Complicado. Adriano Bezerra, eles sabem o porquê escondem. Eu só acho estranho, porque todas as outras cidades, elas dão os números no feriado e no fim de semana, menos essas duas. Então, é estranho. Bom, cloroquina, gente. Vamos entrar neste assunto polêmico novamente? Cloroquina foi o seguinte, a novidade de hoje. Depois que o presidente Jair Bolsonaro mudou o protocolo para o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em pacientes com sintomas leves da Covid-19, hoje a Organização Mundial da Saúde se pronunciou e afirmou o seguinte: eles determinaram que seja paralisado um estudo sobre o uso deste remédio em pacientes com coronavírus. Segundo o presidente, o diretor-geral da OMS, haverá agora uma avaliação sobre o medicamento para decidir se esses estudos serão retomados ou se devem ser interrompidos. Ele se baseou num estudo publicado pela revista científica The Lancet, que mostrou um levantamento, pacientes com coronavírus que tomavam a cloroquina tinham taxas de mortalidade superiores às dos outros grupos, em um recente estudo. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, os estudos devem ser, o uso da cloroquina, né, em pessoas com Covid-19 deve ser paralisado. Nessa semana eu vou entrevistar infectologistas sobre isso, sobre tratamentos e vacinas. Vou entrevistar também sobre a importância de continuar indo ao médico para tratar as outras doenças e mitos e verdades sobre tudo que a gente viu. Então, fiquem atentos aí nos próximos dias, vão ter entrevistas bem interessantes com esses médicos. Júlio César, até quando vai ser a quarentena? Júlio, hoje o Dória anunciou que a partir de 1º de junho vai ter uma quarentena inteligente. Ele vai dividir por regiões, ou litoral, ou região metropolitana, interior, dependendo de como está o nível de internação pelo novo coronavírus e também o aumento da taxa de isolamento. Então, ele vai pronunciar detalhes sobre isso apenas na quarta-feira, durante a coletiva dele. Mas ele sinalizou que a quarentena vai continuar. Não nesses moldes tão rígidos, porque ele descartou novamente o lockdown, mas nesses moldes de regionalidades, né? Então, sim, vai continuar. Segundo a Márcia Nishioka, é isso? Nishioka, é preciso testar todo mundo. O ideal, Márcia, realmente é testar toda a população. E são testes atrás de testes. Aquela coisa que eu já disse também no boletim. Testou, não é passaporte para você, então eu já tive, já me curei, agora tanto faz. Não, porque os especialistas ainda não sabem se a pessoa pode se contaminar novamente ou que o vírus que está nela, que está adormecido, acorde. Então não é assim tão simples. Mas é importantíssimo testar a população para os governantes saberem onde é que está sendo o maior contágio, como é que está sendo esse contágio, para aí criar estratégias para combater o coronavírus. Então é muito mais complicado do que a gente imagina, mas estamos no caminho, não vamos desistir, gente, não vamos desistir. No começo do boletim eu perguntei como é que está a cabeça de vocês em relação à quarentena. Eu confesso que tem dias que são muito complicados, tem dias que a gente passa melhor. Conta para mim. A professora falou aí também sobre o problema de dar as aulas online. Você que é comerciante, como é que tá a sua vida? Me conta. Adriano Bezerra, se não tem outro remédio, se o médico receita ou prescreve, toma quem quiser e é o que tem para hoje. Adriano Bezerra, os médicos têm total autonomia, principalmente no Brasil, para receitar ou não o uso da cloroquina, mas a gente não pode ignorar
os estudos científicos, não é? Os estudos científicos mundiais. Então, por isso que eu comecei dizendo que é uma polêmica. Se você tiver alguém, algum parente na UTI, em estado grave, você vai dizer que não? Ou você tem sintomas leves, você já vai tomar? Então, é muito complexo essa coisa da cloroquina, por isso que a gente precisa sempre ter grandes informações aí. Eu acredito sempre na parte médica, né? Que é quem cuida, quem estuda. E existem vários estudos, vários grupos de pessoas também estudando as possíveis vacinas, né? Se Deus quiser, alguém vai encontrar logo essa vacina aí pra gente poder ficar um pouco mais tranquilo. Lembrando que a previsão das vacinas é sempre de alguns meses, né? Não é tão rápido assim também, mas vamos torcer. Bom, falamos sobre isso e aí, antes de terminar, gente, eu quero dar um recadinho bem importante aí. Chegou o frio, né? Hoje, inclusive, fez muito frio. Eu tô com blusa aqui, mas eu tô com frio, tô tremendo. Frio, duas coisas. O vírus adora frio, então a taxa de infecção pode aumentar por causa disso. Muito cuidado. Quando tá solzinho, assim, de dia, deixa as janelas abertas para ventilar o máximo que você puder, tá? Porque ele gosta de lugares fechados, mas toma cuidado. E outra coisa, frio, muita gente ainda na rua, né? Então, aproveita que você tá em casa, vai lá no seu armário, pega as blusas, meias, cachecóis e gorros que você não usa e doa. É a hora de tirar e doar amor, doar conforto por meio das suas roupas. Todas as cidades aí já estão fazendo campanha do agasalho, é o momento, então aproveita que tá em casa para fazer isso. E outro pedido, os cachorros, os bichinhos de rua, como a gente está isolado, eles não têm acesso à comida. Então, se você puder, deixa um pacotinho de ração com um pratinho descartável ali na rua, com água. Com certeza vai passar um bichinho lá e vai comer, vai se alimentar e vai sobreviver. Pensem também nos bichos. E um dado muito triste, muita gente abandonando os animais de estimação durante a quarentena. Olha que absurdo. Se você comprou, se você pegou um bichinho, comprar não. Comprar é inadmissível. Se você adotou um bichinho, um gato, um cão, gente, saiba que ele vai durar pelo menos de uns 15, 18 anos, tá? Não é brinquedo. E tem muita gente abandonando durante a quarentena. Não faça isso, certo? Por favor. O ideal é que você adote um bichinho para te fazer companhia na quarentena, tá? E se você puder, deixa lá ração e água também para os cachorros e gatos de rua que estão totalmente sem comida neste momento. Todos nós estamos resguardados aí. Na minha coluna Pet é Pauta da revista Dia a Dia, deste mês de maio, eu falo um pouco sobre isso, sobre os cuidados e a importância de adotar os bichinhos durante a quarentena e também as ONGs que estão distribuindo, que não estão pensando apenas nos seres humanos, estão arrecadando comida, água, cobertor para os bichinhos de rua, tá? Uma delas é a ONG UAPA. UAPA, eles estão distribuindo a ração para os animais de rua, como os kits de alimentação para os seus tutores, para todo mundo, para os humanos e para os seres humanos. Olha aqui, para os pets e para os seres humanos. Olha que legal. Quem quiser ajudar essa ONG é onguapa@gmail.com, onguapa@gmail.com. Então eles vão levar, além da alimentação para os humanos, para os tutores, cobertores e comida também para os bichinhos. Vamos pensar nisso também, gente. Frio dói. Morrer de frio deve ser horrível, tá? Adriano Bezerra, aqui em Mauá, sensação de 12 graus, muito frio, né? Vanderlei Rabeira, eu fico pensando no pessoal da Cracolândia neste frio e na pandemia, só por Deus. Nossa, Vanderlei, nem me fala. Muito difícil, mas assim, ao mesmo tempo eu tenho visto muitas ações de solidariedade. Pessoal que não tá pensando apenas no próprio umbigo, fazendo festinha, não usando máscara, além de tudo, além de estar fazendo a quarentena da forma correta, também está ajudando o próximo. Isso é essencial. E parabéns para quem faz, tá bom? Papo bom hoje de novo, agradeço muito a companhia de vocês, todos vocês, estamos aqui diariamente para falar de forma direta, clara, objetiva e simples, para todos nós entendermos o que está acontecendo com o resumo diário das notícias, certo? Boa noite para você, bom descanso e até amanhã.